Desde quando a gente é criança, as pessoas perguntam pra gente o que nós vamos querer ser quando crescermos. Mas, quando a gente começa a ter essa responsabilidade de fato, a gente precisa começar a pensar seriamente no que a gente vai querer para nossa vida profissional. E justamente essa é a pergunta que eu me fiz desde o ensino fundamental, passando pelo médio e também no cursinho pré-vestibular. Que carreira que eu vou querer seguir daqui pra frente? Desde o momento que eu passei a pensar seriamente nessa questão da minha carreira, do curso universitário que eu queria fazer, eu passei de querer ser bióloga marinha, para cursar publicidade e propaganda, para ser historiadora e até eu me decidi finalmente por biotecnologia. Oi, eu sou a Tainara e aqui é o nosso hub onde você encontra ciência com um toque de sobrevivência universitária. Antes de me decidir por biotecnologia, eu passei a pesquisar e refletir sobre as carreiras que me interessavam. E hoje, justamente, eu quero trazer para vocês algumas estratégias de como eu fiz para, de fato, me decidir por biotecnologia e não todas as outras carreiras que eu citei no começo desse vídeo. Então, se você está nessa fase da sua vida onde você precisa, de fato, tentar decidir o que você quer cursar na universidade, que carreira você quer seguir, que profissional você quer se tornar, fica nesse vídeo que a gente vai conversar um pouco sobre essas estratégias que vão ajudar a gente a decidir essa questão. A primeira coisa que eu fiz, que foi uma dica de uma professora muito querida minha do ensino médio, foi mapear as minhas características e meus pontos fortes. Se você tem o perfil de ser uma pessoa criativa, comunicativa e dinâmica, essas são características muito importantes que você precisa pontuar nessa listinha que a gente tem que fazer. E o contrário também é verdade. Se você for uma pessoa um pouco mais introspectiva, um pouco mais analítica, que gosta de um ambiente um pouco mais rotineiro e que não tenha tanta dinâmica assim, é um ponto muito bom para você também anotar e começar a construir o perfil da pessoa que você é e tentar linkar ele com perfis profissionais que demandem tais características. Para descobrir essas características e o seu perfil de pessoa, o seu perfil profissional que você já anda construindo há algum tempo, você pode fazer algumas estratégias para ter essa análise um pouquinho mais clara. Aproveitando a onda da inteligência artificial, a gente pode pedir para, por exemplo, um chat GPT da vida fazer um perfil analítico profissional de quem nós somos. Para isso, você pode pedir para alguma inteligência artificial te fazer algumas perguntas com o intuito de mapear as suas características pessoais e também profissionais. Outras ferramentas que você também pode utilizar, mais pensando para o lado online, para o lado da internet em si, são testes vocacionais que tem em alguns sites que falam justamente sobre essa trajetória acadêmica e essa trajetória profissional. Eu vou deixar aqui na nossa descrição do vídeo alguns sites que eu fiz o teste vocacional e eu gostei bastante de como é o teste e do perfil que ele mostrou para mim, que eu achei bastante fidedigno. E se você é o tipo de pessoa que não gosta muito desses testes vocacionais online, que prefere uma abordagem um pouco mais humana, você pode pedir para um professor seu que você tenha confiança e tenha uma boa relação para ele listar características que ele percebeu em você ao longo da sua trajetória no ensino fundamental ou no ensino médio. Essa análise é muito interessante porque justamente durante o ensino médio e nessa parte da adolescência, a gente tem uma mudança de perfil muito grande, justamente porque está relacionado ao tipo de grupo que a gente se associa dentro do ensino médio. É aquela famosa frase que diz que você é a média das 5 pessoas que você mais convive na sua vida. Então, procurar um olhar de fora da ilha, digamos assim, é muito interessante para você entender que tipo de pessoa as pessoas enxergam que você é, que tipo de profissional e que tipo de características e habilidades você já possui. Outra coisa que é muito interessante você fazer é dar uma pesquisada em profissões que já te gerem um interesse. Quando eu estava no cursinho pré-vestibular, eu comecei a pesquisar bastante sobre como que era um dia a dia de um biotecnologista. Justamente porque eu queria entender o que eu faria se eu de fato escolhesse essa profissão, onde eu poderia atuar e como que era a rotina desse profissional. Porque eu tentei desmistificar essa profissão, ao mesmo tempo que tirar um pouco esse olhar romântico que algumas séries e a mídia, de forma geral, pintam pra gente, sabe? Que constrói profissões muito glamourosas, sabe? Justamente porque a vida de um pesquisador, por exemplo,
é muito mais voltada à rotina de entender e mapear o porquê que o seu experimento não deu certo ou o que você pode usar no seu experimento, do que ele ser indicado a um prêmio Nobel todo ano. Continuando nessa pegada do que te gera interesse, é muito importante que você dê ouvido às suas paixões. Ter uma profissão que te proporcione um salário bom e um futuro confortável é sim muito importante, mas não é a única coisa que importa. E agora eu entro no mérito talvez um pouco idealista da minha parte, Tainara, como pessoa, mas eu penso da seguinte forma: se eu já vou ter que me dedicar anos da minha vida para me tornar uma boa profissional naquilo que eu me propor a fazer, independente da profissão que seja, da carreira que eu escolhi, que seja uma carreira que combine minimamente com o perfil de pessoa que eu sei que eu sou. Porque eu vou ter que me dedicar anos para ter uma base técnica, seja fazendo um curso profissionalizante, seja fazendo um curso superior, além de especializações, mestrados, doutorados que a carreira talvez exija. Então, se eu preciso me dedicar a isso para ter uma base técnica e depois dedicar tempo da minha vida a me transformar num profissional prático que seja um bom nível para aquela profissão, pro patamar de profissional que eu quero me tornar, que seja algo que combine comigo e que principalmente eu tolere fazer por bastante tempo da minha vida. Porque não adianta nada eu visar muito o salário daquela profissão, de determinada profissão, sendo que o perfil, a rotina e as características que eu preciso desenvolver não conversam comigo. Lógico que o ser humano, ele tem o perfil de ser adaptável ao meio que ele está, mas ter que mudar totalmente o perfil de pessoa que você é por conta de alguma profissão pode te gerar um desgaste emocional muito grande a longo prazo. É também importante a gente pensar no nosso senso de realização, no nosso sentimento de que a gente está se desenvolvendo como pessoa e como profissional. É entender que existem ganhos monetários e também ganhos de realização, do sentimento de que a gente importa para aquilo que a gente escolheu fazer. E por último, mas não menos importante, já que eu estou conversando com as pessoas que têm esse leque mais aberto no quesito de poder escolher uma profissão, que estão começando a ingressar e a pensar em qual carreira de fato seguir, é muito interessante que você mantenha a sua mente aberta. Se permita conhecer diferentes áreas da vida profissional. Ir em feiras de profissão, ir em palestras, conhecer pessoas, conversar com profissionais de diferentes áreas, pode te gerar um crescimento, uma ampliação dos seus horizontes muito interessante e você acabar se descobrindo num meio que você talvez nem sabia que existia. Como eu disse no começo do vídeo, antes de eu me decidir por biotecnologia, eu quis ser bióloga marinha, eu quis cursar publicidade e propaganda, eu quis ser historiadora. Ser historiadora era uma ideia que eu tinha muito na minha cabeça, justamente porque eu conheci uma professora no ensino médio que ela era apaixonada pelo que ela fazia. Ela cursou licenciatura em História e ela também dava aula de Sociologia e Filosofia. E a paixão que ela transmitia, que ela conseguia passar pra gente durante as aulas que ela dava, me inspirou a seguir essa carreira também. Porém, por mais que eu tivesse pré-definido um eixo no qual eu queria seguir, eu não engessei essa visão, não me impedi de olhar para os lados. Eu só fui mudar nas minhas últimas aulas de biologia do terceiro ano do ensino médio, que eu estava quase me formando, que a gente estava estudando sobre genética e o professor estava explicando a primeira e a segunda lei de Mendel. E quando a gente começou a fazer aquele histórico de proporção, de probabilidade de, por exemplo, um casal heterozigoto progênies dos olhos claros ter um filho de olhos claros, eu pensei, gente, esse assunto é muito legal, esse assunto me gera interesse. Aí eu voltei para casa e comecei a pesquisar genética, estudar, além da prova, estudar também por conta própria. E eu lembro de ter pensado, ok, eu gostei muito disso. Será que eu consigo trabalhar com isso? E se sim, o que eu preciso fazer para trabalhar com genética? E aí eu comecei a pesquisar e vi que tinham algumas profissões que eu podia seguir para conseguir trabalhar com genética, para ser uma geneticista ou para pesquisar sobre genética. E aí tinha
que eu poderia ser uma médica geneticista, então eu precisaria fazer medicina, poderia ser bióloga e trabalhar com a parte de genética, poderia trabalhar com a parte de biomedicina e uma especialização em genética, e também poderia trabalhar com um negócio chamado biotecnologia, no qual eu nunca ouvi falar, não conhecia ninguém que cursou ou que trabalhava com biotech. E aí eu fui eliminando o que eu sabia que não condizia com o meu perfil, até chegar em biotecnologia. Comecei a pesquisar, me interessei, vi que tinha curso sobre, e aí eu fui e no dia ali para escolher o curso que eu precisava, eu escolhi biotech e acabei passando e me formei como biotecnologista. Mirar uma direção é muito importante, mas tal qual de importância é você se manter aberto para as possibilidades que existem. Justamente porque algo que você talvez nem conheça, nem saiba que existe, pode combinar muito com o seu perfil. Se você conhece alguém que também está na dúvida sobre qual profissão escolher, sobre qual curso universitário fazer, manda esse vídeo para ela. Considere, por favor, com muito carinho, se inscrever no meu canal e eu te vejo nos próximos vídeos. Muito obrigada!